Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br e estou te convidando para a gente conversar sobre a PEC 241, exatamente, um assunto polêmico, um assunto da hora, muitos questionamentos, muitas dúvidas, ela é boa, ela é ruim, e o LAC Concursos se propõe a te trazer a informação do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo. Não é uma conversa política, não é uma conversa partidária. A nossa proposta é te mostrar, do ponto de vista do direito constitucional, o que é bom ou o que é ruim na PEC 241. Belezinha? Vamos lá? Vamos conversar sobre a PEC 241 e a tônica dessa discussão serão as inconstitucionalidades do novo regime fiscal da União. Preste atenção no que está escrito aqui. Inconstitucionalidades do novo regime fiscal de quem? União. Eu não estou falando de estados, municípios ou DF, eu estou falando da União, porque a PEC 241 ela foi feita para a União. A proposta da nossa conversa passa justamente por isso aqui, aspectos gerais da PEC, análise e conclusões, beleza? Vamos em frente então? Aqui tá aspectos generais, o cabeça já vai arrumar porque de general não tem nada aqui, né? Olha lá, ó, gerais, aspectos gerais da PEC, né? Pronto, agora tá arrumado. Vamos lá? Aspectos gerais da PEC, análises e conclusões. Vamos adiante. Aspectos gerais da PEC. O que tem de interessante, o que você precisa saber inicialmente sobre esse assunto? Olha só, é uma proposta de emenda constitucional para alterar o ato das disposições constitucionais transitórias, muito conhecido como ADCT. O que é ADCT, cabeça? ADCT é o puxadinho da Constituição. É o puxadinho da Constituição. Vou te falar. A Constituição Federal de 1988, ela tem um texto que a gente pode chamar de texto principal. Texto principal, tudo bem? São os 250 artigos da Constituição da República. Acontece que ela possui um anexo, né? Vamos pensar no anexo, num puxadinho. Este anexo é o que a gente conhece como ADCT. São textos constitucionais, mas de caráter transitório. E a PEC a PEC 241, ela tem caráter transitório, um transitório quase que permanente, né? Porque ela está sendo preparada para 20 anos. Eu nunca vi um transitório, um provisório ter quase 20 anos. Mas tudo bem. Esses são aspectos gerais. A gente vai analisar do ponto de vista da redação da PEC, o que ela é e para que ela serve, tá bom? Vamos em frente então. O que eu tenho mais aqui? No Senado, uma informação importante. Todo mundo conhece ela como PEC 241, beleza? Tudo bem? PEC 241. PEC de proposta, E de emenda, C de constitucional 241. Mas este é o número da Câmara dos Deputados. Tá legal? Ela já foi votada 2 vezes na Câmara dos Deputados e agora ela está no Senado para concluir a sua votação. Lá no Senado, ela recebeu a numeração de 55/2016. Então, lá no Senado, nós temos a PEC 55 de 2016. Tudo bem? Tranquilos? Sussa, vamos lá. Quem fez a PEC? Quem é o autor da PEC? Quem assina embaixo? Henrique Meirelles e Diogo de Oliveira. Eles são os autores, os intelectuais da PEC. Ela está sendo apresentada, ou melhor, ela foi apresentada pelo presidente Michel Temer, mas quem escreveu, quem elaborou, quem queimou fosfato foram 2 pessoas, basicamente Henrique Meirelles e Diogo de Oliveira. Eu acredito que existe uma equipe de grandes gestores públicos pensando sobre o assunto e que uma mudança na Constituição proposta pela PEC 241 não é apenas e tão somente fruto da intelectualidade de 2 pessoas. Eu acho que tem mais gente, mas enfim, o que nós conhecemos é que quem assinou a PEC, quem encaminhou a mensagem da PEC para o presidente da República foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e Diogo de Oliveira. Que mais que a gente tem aqui? Destinatários da PEC. Ótimo! Isso aqui é uma informação super bacana e importante que você, meu amigão, você bonitona, que assiste as nossas aulas lá, concurso, está se preparando para concurso público e está preocupado, né? Você, cidadão que está preocupado com a PEC sem saber se vai ser ou não atingido de forma positiva ou negativa, vocês têm que saber o seguinte: a PEC 241 ela é destinada, ela é dirigida, ela é direcionada
agora para União. Olha só, administração pública federal, direta e indireta, inclusive estatais dependentes. Todos os poderes da União, incluindo aí TCU e Ministério Público da União, que não são poderes, mas eles estarão sujeitos às regras da PEC Federal 241. Por que PEC Federal? Porque essa regra só vale ou só valerá, caso seja aprovada, para a União e os poderes da União. Que poderes da União? Judiciário, Legislativo e Executivo. O TCU não é poder, então ele entra como órgão autônomo. Aqui TCU, Ministério Público da União, não é poder, então ele entra como órgão autônomo. E todos os demais órgãos da administração pública federal que sejam dotados de autonomia administrativa e financeira. Exemplo, DPU. O que é DPU? Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União está inserida na estrutura administrativa do Executivo. O Ministério Público não, o Tribunal de Contas da União não, mas a DPU ela faz parte da estrutura da administração pública do Executivo. Só que ela possui autonomia financeira e administrativa. Ela diz quanto custa o trabalho dela, né? Isso é normal, isso é natural de uma administração que tem um poder gerencial e que garante a independência de atuação de determinados órgãos. Já pensou se o Ministério Público não fosse dotado de autonomia financeira e administrativa? Ele só poderia fazer aquilo que a União desse para ele, sem ele poder dizer, poxa, eu preciso de mais dinheiro porque eu preciso realizar mais atividades. Então os órgãos dotados de autonomia administrativa e financeira, que são garantias constitucionais, serão atingidos pela PEC 241, mais órgãos federais. Belezinha? Sussa! Isso aqui, cabeça, o que são estatais dependentes? São aquelas estatais que precisam de dinheiro da administração pública para se manter. Digamos que os Correios estão lá quebrados, sem grana. Então eles vão pegar grana lá no cofre da União e falar assim, olha, eu preciso pagar a folha de pessoal, manda dinheiro. Ela depende de recursos públicos. Diferentemente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras, que produz riqueza suficiente e não depende dos recursos dos cofres da União. Eles têm dinheiro próprio, eles produzem riqueza própria, tá bom? Então as estatais que nós estamos falando aqui são as empresas públicas e as sociedades de economia mista que dependem do capital público para se manter, para o seu custeio. Daqui eu excluo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, a não ser que a quebradeira desses três aumente e significativamente que eles tenham que depender do capital da União, do dinheiro da União, melhor dizendo, tá bom? Agora que eu já sei para quem a PEC foi direcionada, a PEC não é direcionada para estados e para municípios ou para o DF, ela foi direcionada, a proposta é direcionada exclusivamente para a União, administração direta e indireta. Agora eu preciso saber uma outra coisa. Qual é o objetivo da PEC? O que a PEC quer fazer? Qual que é a grande proposta da PEC? A grande proposta da PEC 241, e que muita gente está festejando, e talvez sem saber exatamente o que ela vai realmente fazer, é isso aqui, ó. Limitar despesas públicas primárias. Despesas públicas primárias. Pô, cabeça, mas limitar a despesa da administração pública é muito bom. A administração gasta demais, gasta mais do que arrecada. Tá certíssimo, meu amigão. Tá certíssimo, bonitona. A administração pública no Brasil gasta mais do que mulher com cartão de crédito no shopping em dia de promoção. É loucura o quanto nós gastamos na administração pública. Mas tem um problema sério nisso tudo. A gente gasta mais do que arrecada. A administração arrecada alguns bilhões, centenas de bilhões de reais, a gente bate no trilhão de reais em arrecadação, mas os gastos superam. Então a PEC aparece para dizer o seguinte, opa, gurizada, tô puxando o freio de mão e nós vamos gastar menos. Excelente, show de bola. Mas eles resolveram, a União resolveu escolher uma limitação de gastos apenas nas despesas primárias. Somente as despesas primárias da União vão entrar na limitação de gastos da PEC. E isso eu preciso ter muita atenção, porque eu tenho que descobrir o que é que são despesas públicas primárias.
Despesas públicas primárias são aquelas despesas vinculadas às políticas públicas do Estado. Poxa, Rodrigo, eu não estou entendendo ainda. Eu vou limitar a despesa pública, mas é qualquer despesa pública? Não, é a despesa pública primária. E o que é a despesa pública primária? São aquelas despesas que o Estado tem com políticas públicas. Tá bom, mas o que são políticas públicas? Segurança pública, assistência, saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura, proteção dos índios, proteção do idoso, da criança, do adolescente, resgate das pessoas drogadas. Tudo isso é política pública. São as atividades mais importantes que o Estado tem. Ele foi, na verdade, criado para fazer essas atividades e agora eu tenho uma PEC que vai limitar gastos para essas atividades especificamente. Nós gastamos demais com essas atividades, mas a questão é, gastamos bem ou gastamos mal? A administração gasta muito porque tem muito serviço, embora seja super eficiente, ou a administração gasta muito porque o serviço é mal feito e é um desperdício de dinheiro? Isso deveria ser discutido e nesse momento não está sendo discutido. A PEC 241 vai dizer o seguinte, olha, eu vou gastar até aqui, daqui para frente eu não quero nem saber. Isso é o que a União está fazendo, ela está lavando as mãos para determinadas despesas. Ela vai blindar o seu orçamento. Fique ligado, fique esperto. Serviços públicos primários do Estado, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do MPU, do Tribunal de Contas da União e da Administração Indireta. Todas as despesas públicas primárias que envolvam os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, envolvam o Ministério Público da União, o Tribunal de Contas da União e a Administração Indireta, de forma geral, autarquias e fundações e as estatais que dependem do dinheiro da Administração Pública Federal terão suas atividades, a execução de serviços públicos primários limitados pelo dinheiro. Não será limitação de serviço, mas será limitação do dinheiro para manter o serviço, tá? Como será o limite de gastos? A gente já descobriu para quem a PEC foi direcionada, já descobriu o que ela quer limitar, agora eu preciso saber como ela vai limitar essa despesa. Isso é extremamente importante. A despesa ela será individualizada por despesa e por poder. Eu estou criando com essa regra o artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então perceba, eu tenho Executivo. Vamos fazer na canetinha preta que aparece melhor, né? Eu tenho o Executivo Federal, ok? O Legislativo Federal. Essa canetinha preta tá ruim. Vamos para outra, né? Legislativo Federal. E tenho ainda o Judiciário Federal. Tudo bem? Cada um desses terá um limite. Limite 1, limite 2, limite 3. Limites individualizados. E para cada órgão desse eu terei despesa 1, despesa 2, despesa 3. Perceba que o limite ele é por despesa e por poder. E depois tudo isso será juntado e eu terei um limite global, que é o limite da PEC. Então a primeira forma de controle que a PEC apresenta é por despesa e por poder. Eu não terei um limite gigante, enorme, para todos eles. Não, cada um deles terá o seu respectivo teto. É como se fosse um subteto. Eu teria um teto global, um subteto do Executivo, um subteto do Legislativo, um subteto do Judiciário, um subteto do Ministério Público da União, um subteto do Tribunal de Contas da União. Essa é a ideia. E aqui eu posso ter, por exemplo, um desrespeito do subteto apenas do Executivo e do Legislativo Federal não. Eles ficaram no teto. Do Judiciário também não, ficaram no teto. Do Ministério Público da União também não, ficaram no teto. Só quem furou o teto foi o Executivo. Por quê que eu estou falando do Executivo dando destaque? Porque provavelmente é ele que vai furar o teto, porque é ele quem gasta mais. Porque é ele, o Executivo, que executa as políticas públicas, os serviços públicos primários. A grande maioria dos serviços estão concentrados neste poder, e não no Legislativo e não no Judiciário.
tá? Então a gente tem que ficar ligado na forma de controle. Isso é só parte da forma de controle. Nós temos mais, bem mais informações para conversar nesse momento. Vamos lá. O somatório das despesas individualizadas, que eu acabei de te mostrar por poderes, formará um teto para cada poder, que é aquele subteto que a gente tinha conversado, né? E aí acontece o seguinte, esse somatório, a PEC vem com essa limitação por despesa e por poder, e com o somatório como se fosse uma novidade. Mas não é, meu amigão, não é, bonitona. Nós já existe na Constituição uma limitação, nós já temos essa limitação de gastos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só, artigos 51, inciso 4, que diz respeito à Câmara dos Deputados, artigo 52, inciso 13, que diz respeito ao Senado, 99, parágrafo 1º, que diz respeito ao Judiciário, 127, parágrafo 3º, que diz respeito ao Ministério Público, 134, parágrafo 3º, que diz respeito à Defensoria Pública. Isso aqui são os dispositivos da Constituição que me permitem fazer orçamentos. Mas o orçamento não é livre, o orçamento já é limitado. Limitado por quem? Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é elaborada anualmente. Todo ano nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias novas dizendo até onde eu posso gastar e de onde eu vou tirar o dinheiro. Junto dessa lei de diretrizes orçamentárias nós temos a lei orçamentária anual, que é o próprio orçamento da administração pública, que é todo ano feita uma. Anualmente a gente está sujeito a esses limites. Nós não podemos gastar mais do que essas leis autorizarem ou do que a Constituição autorizar. E circulando ao redor disso tudo, ainda temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acontece que no Brasil lei não resolve a vida de ninguém. Infelizmente é isso que acontece. Nós temos aqui um desrespeito à Constituição, um desrespeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, um desrespeito à Lei Orçamentária Anual e desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, com a PEC, eu vou tentar impor respeito por uma nova norma, né? Essa é mais ou menos a ideia que se tem, que agora, alterando a Constituição em alguns pontos, eu consigo o respeito tão esperado para gastar menos. Vamos ver se vai funcionar. Tomara que funcione, porque o Brasil está precisando. E a gente precisa, sim, conter gastos. Mas e aí? Como é que é a fórmula de limitação de gastos? Como é que funciona especificamente a limitação dos gastos públicos pela PEC 241 ou PEC 55. Eu vou pegar a despesa do ano anterior de algum daqueles poderes lá, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e vou acrescentar a essa despesa o índice do IPCA. O que é o IPCA? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é um índice que mede a inflação. Os analistas de mercado, os grandes economistas, o próprio governo federal admite que o IPCA é o índice oficial hoje como o índice de medir a inflação. É um bom índice ou não é? Não sei, não vou nem me meter nessa história. O fato é que ele é um índice que vai autorizar um crescimento bem pequeno ou um crescimento que acompanha a inflação para gastos públicos. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Hoje é feito de forma diferente, mas a PEC quer fazer a seguinte limitação. O que você gastou em 2016? Ah, eu gastei X. Então tá bom, em 2017 você gastará X mais IPCA. Ponto final. É esse o orçamento que você tem para o ano que vem, tá? Esse índice oficial do IPCA mais a despesa vai fazer da seguinte forma. Olha só. A administração pública, o IBGE, que é o responsável por formar e apresentar esse índice para todo mundo, ele diz o seguinte, nós teremos aqui o IPCA como índice inflacionário, só que ele é uma média de outros índices. Sim, por que de outros índices? Por uma razão muito simples. A alimentação tem uma variação inflacionária que é diferente da bebida, que por sua vez as duas têm uma variação inflacionária diferente de produtos para domicílio, que é diferente da comunicação, que é diferente de despesas individuais. A inflação da educação e da moradia e da saúde, elas são diferentes entre si e entre todas os demais itens que eu já mencionei. A inflação do higiene, do transporte e do vestuário são diferentes. Cada um desses itens observados para a formação do IPCA
tem variações inflacionárias diferentes. Por exemplo, digamos que a alimentação teve uma variação de 5% esse mês, a bebida teve 3%. Produtos para domicílio nós tivemos aí 15% de variação. Comunicação nós tivemos uma variação de 22%. Despesas individuais, só 3%. Educação, que acaba tendo no ano a variação por causa das matrículas escolares, temos aí 10% de variação. Moradia, 4%. Saúde, 22%. Higiene, 15%. Transporte, 7%. Vestuário, 6%. Percebeu que cada uma delas tem um índice inflacionário? Então, o IBGE colhe todas essas informações e com uma fórmula matemática financeira encontra um valor de IPCA. Hoje o IPCA, nós estamos em novembro, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele está mais ou menos em 8,47%. Como é que eu cheguei nesse IPCA de novembro? Porque eu fiz uma análise, eu e IBGE fiz uma análise de todas essas variações aqui, tá? Cada um desses itens, portanto, tem uma variação diferente. Vou te dar um exemplo prático de como será o orçamento em 2017 de um determinado órgão, caso a PEC seja aprovada. Olha só como vai funcionar. A gente tem a seguinte situação. Em 2015, a União gastou com o Ministério Público da União e com a Justiça da União, que é a Justiça Federal, Trabalho e Eleitoral e Militar, cerca de 10,480 bilhões de reais. E essa foi a despesa do MPU e da Justiça da União para manter o serviço público do Ministério Público e manter o serviço público da Justiça da União. De onde é que eu tirei essa informação? Direto da Secretaria do Orçamento Federal. Tá? Essa informação é oficial, não sou eu que estou inventando, não peguei de jornal nem de revista, eu fui direto no site do governo. Com a PEC 241, como será isso em 2017? Não é 2016, é 2017, né? Vamos arrumar já ali o número para não ficar dúvidas sobre o ano que ela vai ser aplicada. Ok? Subindo, olha lá. Então nós temos aqui essa despesa toda de 10,480 bilhões em 2016. E em 2017, cabeça, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Eu vou pegar os 10 bilhões, 480 milhões que eu gastei em 2016, ou melhor, em 2015, né? E vou jogar 8,47% de IPCA, que é o acumulado dos últimos 12 meses. Isso vai me render 11 bilhões 367 milhões 656, tá? Percebeu como é que funciona o mecanismo? Eu não vou analisar demanda, eu vou analisar um limite. Aqui é 2016 mesmo, porque eu peguei o orçamento de 2015 como exemplo. Vamos voltar ali. Pronto, 2016, ok. Por que é 2016 aqui, cabeça? Até confundi agora. Pelo seguinte, meu amigão, bonitona. Eu peguei o orçamento já feito, o que foi gasto em 2015. Então eu estou fazendo um raciocínio para te mostrar como ele vai funcionar na prática, pegando o IPCA de hoje e jogando como se fosse a despesa de 2016, porque a fórmula vai ser essa. O que eu gastei no ano passado, mais o IPCA, vai me dar um novo orçamento. É uma fórmula boa? Tem suas vantagens, porque eu tenho uma previsão de gasto certa. Eu sei quanto vai me custar o ano que vem o MPU e a Justiça da União. Essa é a ideia da administração, limitar o gasto. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos analisar agora despesas fora do teto. Daqui a pouquinho a gente volta na próxima parte dessa conversa sobre a PEC 241. Vamos lá? Vamos analisar agora que despesas estão fora do teto? É o seguinte, estão fora do teto proposto pela PEC 241 as transferências constitucionais previstas no artigo 20, parágrafo 1º, do artigo 157 ao 159 da Constituição, do artigo 212, parágrafo 6º da Constituição, as despesas referentes ao Distrito Federal previstas aqui no artigo 21, inciso 14. Galera do Distrito Federal, a PEC não pega vocês para serviços públicos e despesas primárias do DF. Tá fora. Embora seja a União que custeie, e inclusive tem um fundo de assistência ao DF, e esse fundo que está aqui no 21, inciso 14,
ficou fora da PEC. O pessoal do DF pode ficar mais tranquilo. As complementações de que trata o artigo 60, o artigo 60 caput, inciso 5 do ato das disposições constitucionais transitórias estão fora da PEC. O que é isso aqui? Isso aqui é um dinheiro que a União manda para os estados e para os municípios para eles complementarem as despesas públicas deles com educação. Créditos extraordinários estão fora também. O que mais está fora? Vamos lá? Despesas com a realização de eleições pela Justiça Eleitoral. O Brasil tem eleição a cada 2 anos e essa despesa, que não é pequena, está fora da PEC. Perceba que eu quero limitar os gastos públicos com a utilização de um índice, mas ninguém fala em mudar as eleições para unificá-las, né? Em vez de fazer eleição a cada 2 anos, por que não faz a cada 4? Ou a cada 5, ou a cada 3, enfim, mas unifica. Não vamos fazer a cada 2 anos eleições, porque tem um custo dobrado. O custo de fazer uma eleição para eleger presidente, governador, senador e deputado é o mesmo custo para eleger prefeito e vereador. Só que se eu junto as duas numa só, o custo vai aumentar pouquíssimo ou não vai aumentar. Ninguém está discutindo isso. O que a gente está discutindo é a limitação dos gastos. Outras transferências obrigatórias derivadas de lei que sejam apuradas em função da receita vinculada e mais despesas que ficam fora da PEC, as despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, essas empresas que têm dinheiro suficiente para se manter e aumentar os seus investimentos, aumentar o seu capital, elas estão fora da PEC. Isso quer dizer, trocando em miúdos, eu posso ter concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a Petrobras, que não vai estar com problemas de PEC, eles não têm limitação, tá bom? Beleza? Outro ponto interessante da PEC 241, prazo de aplicação. O prazo de aplicação previsto na PEC são de 20 anos. Até agora, eu acho que só o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está de acordo com esse prazo aqui de 20 anos, porque todos os especialistas em economia que eu tenho lido sobre o assunto dizem que é um prazo muito longo, né? Mas existe um mecanismo dentro da PEC que permite a alteração dessas regras em 10 anos. Após 10 anos eu posso ir lá e mexer. Se for conveniente. Tudo bem, beleza, mas ainda assim, 10 anos é um tempo significativo. 20 é muito, isso é induvidoso. 10 é um tempo grande, mas dá para pensar um pouco melhor sobre ele, né? A revisão depende de projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República. Olha que interessante, eu vou alterar a Constituição, que é a norma mais importante do país, e permito daqui a 10 anos uma alteração dessa emenda constitucional por meio de lei, que é de iniciativa exclusiva do presidente da República. Perceba que o presidente da República, e só ele poderá apresentar um projeto de lei para alterar a PEC. Quem já estudou constitucional sabe que não é possível eu alterar a Constituição por meio de lei. E a PEC prevê expressamente essa possibilidade. Isso vai fazer parte do nosso segundo momento de conversa aqui, né? Essa análise mais crítica. E se eu descumprir o teto previsto pela PEC, como é que fica? O que vai acontecer se eu furar o teto, descumprir o teto? Teremos sanções. Sim, sanções. Serão aplicadas as seguintes sanções ao órgão federal que violou a PEC, ou ao poder que violou a PEC. Fica vedado. Furou o teto, está proibido. Furou o teto, está proibido. Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos, inclusive o que está previsto no artigo 37, inciso 10, conhecido como RGA. RGA é a revisão geral anual que todo trabalhador público tem direito. Assim como o trabalhador da iniciativa privada tem direito a uma revisão do salário mínimo anualmente, o trabalhador do serviço público, o trabalhador público também tem esse direito. Mas se eu furar o teto, não tem revisão. Se eu furar o teto, não tem vantagem, como auxílio alimentação. Se eu furar o teto, não tem aumento, reestruturação de carreira. Se eu furar o teto, não tem reajuste salarial para o serviço público. Tem muita gente achando lindo isso. Poxa, que maravilha, até que enfim vão limitar os gastos com a mão de obra do servidor público. Você já pensou no exército, no batalhão de professores que ganha R$ 1.100 por mês? Professores. De policiais que ganham R$ 1.500 na Polícia Civil do Estado de Goiás, que eles talvez não tenham sequer uma correção?
Quando as pessoas pensam que isso é bom, vem na mente o quê? Os salários do senador, do magistrado, do promotor, do procurador da República, os super salários que existem no Senado, na Câmara dos Deputados, mas isso não é a regra, isso não é geral no país. Existem servidores muito bem remunerados, mas existe todo um batalhão que a remuneração é muito ruim. Basta você olhar para o seu amigo que trabalha no posto de saúde da sua cidade, pergunta para ele quanto ele ganha. Tá fora dessa sanção aqui, tá fora dessa sanção. Ordens judiciais e leis anteriores à PEC. Então, cuidado. Se você tiver uma ordem judicial mandando o Estado pagar alguma coisa ou conceder alguma vantagem, ou uma lei concedendo algum desses benefícios, se ela for anterior à PEC, beleza, tá valendo. Eu vou ter o aumento, eu vou ter o benefício. Agora, se a ordem judicial e se a lei vierem após a validade, após a vigência da PEC, é um abraço, não vai aplicar. A PEC está inclusive impedindo a justiça de conceder um benefício ou uma vantagem que cause aumento de despesa após a PEC. Percebe? A limitação de um poder público, de uma função de Estado, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, está proibido. Furei o teto, o que fica proibido? A alteração da estrutura da carreira, que indique aumento de despesa. Furei o teto, o que fica proibido? Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, exceto reposição de cargos de chefia, direção, que não acarretem aumento de despesa, e aqueles decorrentes de vacância de cargos efetivos. Belezinha? Isso eu posso fazer. E aí, furei o teto. Posso fazer concurso público? Nunca! Fica proibido o concurso público. O poder que furar o teto não faz concurso público. É a cabeça, mas você tem que observar que no item anterior diz assim: a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada, ou seja, exceção à reposição de cargos de chefia e direção, que não aumente despesa. E também a reposição decorrente de vacância para cargos efetivos. Show de bola! Tá lindo! Isso aí! Servidor pediu exoneração, servidor foi demitido, servidor aposentou, servidor morreu, cargo vago. É isso aí, cargo vago. Cargo vago autoriza o quê? Nomeação. Maravilha? Maravilha. De onde é que eu vou tirar pessoal se eu não posso fazer concurso público? E aí? Mas, cabeça, tem o cadastro de reserva. Ah, então tem um cadastro de reserva que vale por 2 anos, mais 2 anos. Se eu tiver esse pessoal na fila de espera para ser nomeado, aí eu posso fazer a reposição. Mas e se eu não tiver? Se há 10 anos eu não tenho concurso público naquele órgão, e a galera está aposentando, está morrendo, o que vai fazer? Concurso público? Não, você furou o teto, você não vai fazer concurso público. E aí o cargo vai ficar vago? Vai, o cargo vai ficar vago. E se o cargo que ficou vago for de fiscal de frigorífico e faltar gente para fiscalizar a carne do frigorífico, não vai liberar a carne para o mercado, vai ficar no frigorífico a carne, porque eu não tenho como repor, pessoal. Isso é um ponto delicadíssimo da PEC. Nós temos que limitar despesas, lógico que nós temos. A gente tem que cortar um mundo de despesa para que o país possa voltar a crescer. Mas eu estou cortando justamente num ponto bem delicado, que é o ponto que faz a máquina administrativa funcionar. Esse ponto se chama mão de obra. Todo empresário sabe, e a administração pública sabe, que a mão de obra custa muito caro, em qualquer ramo, público ou privado. Mas dependendo do corte que eu fizer, eu paraliso a minha atividade. Isso é preocupante. Despesa nominal com subsídios e subvenções econômicas não poderá superar aquela realizada no ano anterior, ou seja, incentivos fiscais, por exemplo, ficam limitados. Vedada a concessão e ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra de renúncia de receita. Isso a gente já tem. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: Estado, você vai renunciar receita do ICMS para quem fabrica pneus no seu estado? Vou. Tudo bem, sem problema nenhum. Você pode fazer isso até para incentivar a produção. Mas faça um estudo de impacto financeiro, porque se você vai renunciar dinheiro daqui, você tem que arranjar dinheiro em outro lugar. Ah, mas eu vou renunciar dinheiro aqui porque vai produzir o pneu mais barato, vai ter um consumo maior de pneu e eu ganho ICMS lá no consumo de pneu, então eu faço uma reposição. Eu tiro aqui
e coloco mais dinheiro aqui. Esse mecanismo já existe hoje, mas a PEC aparece para reforçar. E para dizer o seguinte, furou o teto, está vedada a concessão. E aí eu deixo de estimular a economia, o que do ponto de vista econômico tem suas críticas, né? Saúde e educação, como é que vai ficar? Na PEC, no teto. Passou? Vamos aplicar. Como é o modelo atual? Hoje, na saúde, a União tem o dever constitucional de gastar 15% da sua receita corrente líquida, 15% da sua receita corrente líquida com saúde. Não pode gastar menos, pode gastar mais, menos nunca. E na educação, o que a União tem que gastar? 18% da receita de impostos, não é de tributos, tá? Apenas dos impostos. 18% para impostos e educação. 15% sobre a receita líquida para a saúde. Beleza? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a conta da União. Isso está previsto na Constituição da República. A União tem que investir pelo menos isso em saúde e educação. Se ela não investir pelo menos isso em saúde e educação, o que acontece? Acontece crime de responsabilidade do presidente da República e do ministro responsável pela área. Então, a Constituição estabeleceu uma regra que garante o mínimo de atendimento à saúde e o mínimo de atendimento à educação. Esse é o modelo atual. Como ficará com a PEC? Qual é a mudança? Saúde. Qual é o meu orçamento? Qual é a minha despesa para a saúde no ano que vem? O que eu gastei em 2016 mais o IPCA. Lembra lá do mecanismo, do exemplo que eu te mostrei do Ministério Público da União? Ah, gastei tantos bilhões no passado. Joga mais 8,47 do IPCA. Eu já sei quanto eu vou gastar o ano que vem. Esse dispositivo da PEC revoga o piso, que são esses 15%. O piso será revogado. Belezinha? O piso será revogado. Esse dispositivo da PEC que diz que eu devo gastar com saúde o que eu gastei no ano passado, mais o IPCA, revoga o piso constitucional de despesas mínimas da União com a PEC. A mesma coisa vai acontecer com a educação. A educação eu não vou mais me preocupar em aplicar 18% das receitas de impostos. Eu vou gastar o que eu gastei em 2016 mais o IPCA. Entendeu? Essa é a grande diferença, o que tem causado aí o desassossego de muitas pessoas e com razão. E eu vou mostrar para vocês por que isso é, do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo, temerário e perigoso. Vai ser bom? Vamos limitar gasto? Vamos. Vamos, com certeza vamos, mas eu acho que a gente não vai limitar só gasto, a gente vai limitar mais coisa. E a gente já vai descobrir o que é, ou pelo menos eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista do direito constitucional, o que é que pode acontecer. Os limites e vedações não constituem obrigação de pagamento futuro pela União. Isenção de responsabilidade civil. Vocês sabem o que é isso, meu amigão? Você sabe o que é isso, bonitona? A PEC traz um artigo nela que diz o seguinte: União, não serei responsabilizada no futuro pelas sanções que eu apliquei ou por quaisquer danos que decorram da falta dos recursos que eu cortei, porque eu precisava limitar a despesa. Então eu, União, não tenho responsabilidade civil se alguém deixou de ser operado porque faltou médico, faltou hospital, faltou ambulância, faltou SAMU. Eu, União, não posso ser responsabilizado se a segurança pública falhou ou não existia porque não tínhamos recurso para tanto. A União criou, constitucionalizou uma isenção de responsabilidades para ela em decorrência de danos, ainda que sejam futuros, por falta de recurso financeiro decorrente do corte do limite da PEC 241. E ela está fazendo isso para ela. Não está fazendo isso para os estados ou para o município ou para o Distrito Federal. A União está protegendo a sua atividade. Não está preocupada com estados, municípios e DF. Vamos analisar, eu já adiantei um pouco de algumas coisas que eu penso, né? Mas vamos fazer uma análise agora mais técnica e mais aprofundada do ponto de vista do direito constitucional e administrativo sobre as regras da PEC, beleza? Então vamos lá. Quais gastos são limitados? Você, meu amigão, você, bonitona, já sabe que são os gastos com despesas primárias, né? Olha só, gastos com despesas primárias
Resumindo, serviços públicos. Eu vou limitar despesas para serviços públicos. Isso é bom? Para a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, empresários, profissionais liberais, eles estão achando lindo, eles estão achando ótimo. E eu dou razão. Eu dou razão porque nós gastamos muito na administração pública. Gasta demais. Mas eu volto a perguntar, gasta demais porque nós temos uma demanda muito alta e somos eficientes no que fazemos? Ou gasta demais porque a administração trabalha errado, perde muito dinheiro e nós temos desvio de dinheiro? Uma coisa é eu ter uma demanda que é atendida e isso custa caro. Outra coisa é eu ter uma demanda, a mesma demanda, que não consegue ser totalmente atendida porque a administração não está agindo com eficiência, porque a fiscalização do dinheiro público não dá conta de impedir desvio, né? E isso são pontos importantíssimos que a PEC não fala. A PEC simplesmente preferiu tesourar, cortei o gasto e não quero saber o que vem depois desse corte, né? É isso aqui. A nossa arrecadação tributária está menor e mais leve, digamos assim, do que a nossa despesa. Pô, cabeça, mas eu vejo lá naquele relógio que marca o tanto de dinheiro que o Brasil arrecada. Aquilo eu não sei nem contar aquela quantidade de números e ele não para, né? Ele não para e também não diminui. Ótimo, excelente, isso é verdade. É um relógio gigante que mede lá o índice de arrecadação no país, beleza. Mas eu te digo uma coisa, se a gente colocasse o mesmo relógio para o índice de despesa, o relógio seria maior, precisaria de mais casas para poder acomodar o tamanho da nossa despesa pública. Com saúde, com educação, com segurança, com assistência, nós gastamos demais. O país gasta muito. Mas a PEC não quer saber por que gasta e nem exatamente o que o país faz. Ela quer simplesmente tirar uma gordura, ou tirar um valor, ou um peso dessa balança para que a gente gere um equilíbrio, mantendo o mesmo padrão de arrecadação. Esse é um lado bacana da PEC, ela não vem para aumentar a tributação. Ó, não vou aumentar tributo, mas eu vou, de alguma forma, tentar equilibrar isso, diminuindo a minha despesa. É como na tua casa. Se você ganha R$1.000 por mês, mas você tem um gasto de 5 mil por mês, você tá ferrado. Você tá precisando, todo mês você faz 4 mil de dívida, então você vai ter que fazer o quê? Cortar despesas. Mas o que cortar e como cortar? Esse é um ponto interessante. Numa conversa com uma pessoa que eu conheci esse final de semana, ele falou assim, não adianta nada eu encher a cara todos os dias, passar mal e tomar o Sonrisal e não melhorar. E boto a culpa no Sonrisal. O Sonrisal não presta, mas peraí. Que tal eu voltar ao momento anterior e não encher a cara, né? Então por que cortar a despesa como se fosse a solução ao invés de voltar-se para a administração e analisar a estrutura administrativa e realizar uma reforma na administração pública para que ela trabalhe de forma mais inteligente, mais econômica e mais eficiente? Esse é um ponto que não é destacado e considerado. Ou então vamos mudar a Constituição para eliminar determinados serviços e o Estado não presta mais o serviço. Universidades públicas no Brasil, eu sou a favor, tem que ter para fomentar a ciência, a pesquisa e a extensão. O Estado brasileiro faz isso. Bem ou mal não interessa, mas faz. Nos Estados Unidos não temos. Em países da Europa não tem. Por quê? Porque eles decidiram que o Estado deles não vai fazer. Essa despesa não pertence ao poder público. Nós entendemos que pertence, mas estamos achando muito caro. Então a gente tem que começar a pensar naquilo que o Estado quer manter ou não quer manter, né? Essas despesas são garantias constitucionais fundamentais. Se eu cortar o investimento nisso aqui, de forma a causar corte do serviço, eu violo garantias fundamentais, como a garantia de acesso à educação, de acesso à saúde, o direito de petição para ter segurança pública. Percebe que eu, com corte de investimento, cortarei garantias fundamentais? Quem já estudou direito constitucional sabe que eu não posso abolir garantias fundamentais. Ah, mas você não vai abolir, você vai diminuir. Naquilo que eu diminuí, eu cortei. Alguém vai ficar sem. Alguém vai sofrer prejuízo. Percebe?
A PEC estabelece um limite financeiro para despesas com gastos em serviços públicos. Isso implica em limitar a prestação do serviço público, porque sem dinheiro como é que eu faço para manter o serviço público? É como se eu te desse um carro, um Opala 6 cilindros, beberrão pra caramba, gasolina, e te desse 50 litros de combustível para você atravessar todo o estado de São Paulo. Não vai rodar, meu filho, até você vai parar num determinado momento. Esse carro não vai chegar onde tem que chegar, né? Mas ninguém fala em trocar o Opalão 6 cilindros por um carro mais econômico. Percebe a diferença da PEC, de uma reforma necessária para a gente gastar menos? Ah, mas eu tenho um Opalão 6 cilindros, eu adoro ele. Tudo bem, todo mundo gosta do Opalão 6 cilindros, é um ícone do automobilismo, dos automóveis no Brasil, né? Mas bebe demais. E você não tem grana para manter esse carrão. E aí, vai fazer o quê? Vou andar de ônibus, vou andar de up, vou andar de sei lá o que, de bicicleta. Vou mudar o veículo e talvez eu não precise mudar o investimento no veículo e passe talvez a gastar menos combustível porque eu mudei o veículo, eu mudei a forma de andar. Percebe isso? A PEC não fala disso. A PEC cria um limite financeiro, mas não cria um limite de demanda pública. E a demanda pública ela é crescente. Ela não suprime a obrigação estatal de prestar serviços públicos. E isso é uma loucura. Eu digo, venha para mim que eu presto serviço de saúde e de educação. Aí do outro lado eu tenho o gestor falando assim, ó, eu não tenho grana para toda essa galera não. Vai chegar aqui no teto, vai ter gente que vai ficar sem saúde, vai ter gente que vai ficar sem educação. Por quê? Porque a demanda é crescente. Quanto maior a demanda, mais caro ela custa, mais caro é esse serviço. E se eu estabeleço um teto e não limito a demanda cresce, mas o dinheiro não. Como é que eu faço com essa diferença? Quem vai pagar? Alguém ficará sem serviço público. Esse é o ponto fundamental. A demanda cresce mais que a autorização de gastos. Resultado: violação da igualdade. Eu violo a igualdade. Quem chegar antes é atendido. Quem chegar depois, não sei. Autonomia administrativa e financeira de órgãos públicos. Esse é o outro ponto que a PEC vai tratorar. Ela vai patrolar. Ela vai passar por cima. Se possível, vai jogar um cimento ainda para ninguém mais ter essa autonomia administrativa e financeira. Porque 20 anos, órgãos como o Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, desprovidos de autonomia financeira, é um problema muito sério. Lógico que é um problema muito sério, porque todo e qualquer investimento para melhorar a atuação estará condicionado ao teto. O órgão não terá mais a autonomia de dizer: vou qualificar o meu pessoal com treinamento, vou comprar um equipamento mais sofisticado, vou investir em determinado serviço para atender mais pessoas e no global eu gasto menos. Mas eu preciso de investimento. Com a limitação da autonomia, isso desaparece. A PEC impõe aos órgãos dotados de autonomia financeira e administrativa o teto de gastos baseados no exercício anterior mais o IPCA. Isso aqui ele é um tanto problemático por uma razão muito simples, porque o modelo atual é baseado em arrecadação. E aí vem o grande argumento do ministro da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles, que ele é uma pessoa extremamente inteligente, é um expert em finanças, e isso tem que dar razão para ele, porque um dos argumentos da PEC existir é o seguinte: eu não posso manter uma economia cíclica, uma economia que quanto mais o Estado arrecada, mais ele gasta. Nós vivemos num Brasil que torrou, queimou, rasgou dinheiro nos últimos 30 anos. 30 não, nos últimos 25 anos nós rasgamos dinheiro porque nós tínhamos uma arrecadação boa. O Estado estava arrecadando, e quanto mais ele arrecadava, mais ele gastava. Chegou num determinado momento que a arrecadação começou a cair, mas o gasto continuou crescendo, porque o gasto tem uma demanda natural de crescimento. E aí o que está acontecendo? Arrecadação, despesa. Arrecadação, despesa. Arrecadação, despesa. Nós vamos quebrar. Nós precisamos de limite, sim, para gastar. Este ministro está se utilizando de uma fórmula que o limite é o corte do gasto. Não me interessa a demanda, eu vou cortar o gasto. É aqui, curto e grosso. Talvez funcione, talvez não.
né? Mas antes disso tudo acontecer, é extremamente importante que eu, que você, que sua família, que seus colegas de concurso, que seus colegas de trabalho entendam o que é a PEC e o que ela vai fazer. Porque ela vai afetar até a iniciativa privada. E não vai afetar para melhor. Ela pode afetar para pior. A autonomia financeira e administrativa é garantia constitucional de atuação independente, ela será enfraquecida. Ministério Público da União sem dinheiro não tem como correr atrás de Lava Jato. Eu não tenho como manter um grupo de procuradores, se não é um grupo pequeno, um grupo de servidores, um grupo de peritos, analisando essa montanha de papel que é a Lava Jato e produzindo ações. Eu não tenho como manter 3, 4 juízes da Justiça Federal concentrados todos os dias da semana em cima da Lava Jato sem recurso. Não tem como. Porque quando eu tiro essas pessoas da atividade comum do órgão, eu deixo um vácuo. E esse vácuo gera o quê? Falta de atendimento. Então tem que repor isso lá. E quando eu reponho, tem gasto. Com autonomia financeira limitada e autonomia administrativa limitada, ações como a Lava Jato podem ter prejuízos sérios. Pô, cabeça, você então é contra a PEC? Não, eu sou a favor da PEC, eu sou um ferrenho defensor que nós temos que gastar menos, nós temos que ser mais eficientes. O que eu não concordo é com a fórmula imposta. Cláusula pétrea implícita. A autonomia financeira, ela vai tesourar, se ela for cortada, ela vai tesourar, por exemplo, a independência funcional do Ministério Público. Ela vai diminuir, ela vai enfraquecer a atuação das defensorias públicas da União, da Defensoria Pública da União em cada uma das suas sedes. Isso é um problema muito sério, que as pessoas não estão refletindo. Não quero que você concorde comigo, não é essa a proposta. Nem pouco. Eu não vim aqui para te mostrar a verdade sobre a PEC. Eu vim aqui para te propor uma discussão, uma análise constitucional sobre ela para você refletir. Se é bom isso que você está ouvindo e que você está raciocinando, show de bola. Não, não é bom, achei péssima a sua explanação porque você é tendencioso. Tudo bem, mas você formou um convencimento e isso é o mais importante. Não me interessa se depois disso você vai concordar ou não vai concordar com a PEC ou comigo. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que você tenha convicção daquilo que você se informou. E acredite que é bom, porque a partir do momento que você acreditou que é bom, você vai lutar para que isso valha a pena. E se você acreditar que é ruim, você vai lutar para que isso não exista. Essa é a ideia. Despesas mais IPCA, que é a fórmula, que é o que eu mais critico nessa PEC. A fórmula de limite de gastos ignora a demanda e o seu crescimento. O Estado brasileiro é um Estado prestador de serviços públicos. Muita gente fala que o Estado brasileiro é um Estado paternalista. E eu não tiro a razão de quem fala isso, porque o Estado da escola, da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, ele dá LOAS. Sabe o que é LOAS? LOAS é um benefício assistencial para idosos e portadores de necessidades especiais que não têm condição de trabalho ou de manutenção da própria vida. E que nunca contribuíram para a Previdência, um salário mínimo. São centenas de milhões de LOAS concedidos pela União. Isso tem um custo absurdo na conta da Previdência. A Previdência e a assistência social da União é tudo junto. As receitas são separadas. Uma vem de contribuição previdenciária, a outra vem direto da tributação, enfim, do cofre da União. Mas elas são geridas pelo mesmo órgão, que é o INSS. É o INSS que executa, nego, concedo. E hoje se concede muito LOAS. Mas demais. É uma conta exagerada e eu já vou te mostrar o tamanho dela. A fórmula de limite de gastos ignora a demanda de serviços públicos e o seu crescimento natural. Ela ignora o aumento de receita. E aí o ministro Henrique Meirelles tem absoluta razão. Eu não posso arrecadar mais e ao mesmo tempo gastar mais. Quando eu arrecadar mais, eu tenho que fazer reservas. Manter o meu gasto equilibrado, tentar diminuir e fazer a reserva do acréscimo de arrecadação. E não torrar o acréscimo de arrecadação. Porque eu faço reserva de dinheiro, eu pago uma dívida. Eu fico com capital para a hora que a arrecadação cair, eu tenho dinheiro para injetar no mercado. Eu não preciso captar dinheiro no mercado e devolver para ele. Essa é a ideia do ministro e ela é extremamente interessante. Variação do custo individualizado dos componentes dos preços do serviço público, os insumos. A PEC não leva em consideração que na saúde o índice inflacionário é maior do que na segurança pública, ou que na segurança pública o índice inflacionário é maior do que na educação. Ela vai usar um índice único para um universo de serviços
serviços que têm variação inflacionária diferente. Esse corte raso para serviços públicos é extremamente delicado. O custo da saúde é muito mais alto do que o custo da cultura, mas a cultura vai ter o mesmo índice do que aquele de reajuste do que aquele da saúde, tá? Então, o que nós verificamos aqui? É possível que o custo geral aumente em razão do aumento da demanda. Por exemplo, esse ano não tive epidemia, esse ano a natalidade estava controlada, a mortalidade também, a imigração estava controlada, a evasão de planos de saúde para o SUS estava controlada, a evasão das escolas privadas para o ensino público estava controlada. Mas aí no ano que vem, em 2017, eu tenho uma chikungunya, zika e dengue, uma combinação, né? Doença ao cubo. Natalidade dispara, aumenta. A gurizada no final no ano de 2016 produziu filho como nunca se viu na história desse país. A mortalidade aumentou demais, muita gente morrendo. Imigração, tá vindo pro Brasil haitiano, tá vindo pro Brasil jamaicano, tá vindo pro Brasil paraguaio, boliviano, peruano, argentino, todo mundo vem pro Brasil. Evasão do plano de saúde. São dezenas de milhões de pessoas que hoje estão deixando de pagar seus planos de saúde e se socorrendo do SUS. Por que isso? Porque eles não têm mais grana para pagar o plano de saúde que está ficando muito caro. Escola não é diferente. Eu tenho conhecidos com filhos que estudam na mesma escola que o meu filho e eles já estão discutindo que no ano que vem a criança vai para a escola pública. É de cortar o coração. Mas é o que vai acontecer. A demanda tende a aumentar, mas a PEC não quer saber. Eu vou limitar gastos. Já a gente continua. E aí, vamos lá? Vamos continuar com a nossa conversa sobre a PEC 241 ou PEC 55? Eu vou te dar um exemplo do crescimento da demanda e eu não gostaria de falar essa palavra, mas vou falar, da inconsistência da fórmula de gastos. O quanto essa fórmula de contenção de gastos pode ser prejudicial. Vou te dar um exemplo para isso. O que é essa tabelinha aqui? Eu vou pegar o exemplo da saúde no estado de Mato Grosso, tudo bem? Vou pegar o exemplo da saúde no estado de Mato Grosso, esses dados vieram do site do SUS, do Poder Público, tem lá um espaço de transparência do Poder Público, você pega alguma despesa lá e pode saber quanto foi gasto na saúde no seu estado, na sua cidade, por aí vai. Em 2013, o estado de Mato Grosso recebeu recursos federais na ordem de 511 milhões para manutenção da saúde de média e alta complexidade. O SUS tem classificação de ações médicas, hospitalares, de saúde de forma geral. A baixa complexidade, média e alta, altíssima, fora de domicílio, enfim. Para cada uma dessas despesas, para cada uma dessas despesas primárias e serviços públicos primários, existe uma indicação orçamentária. Apenas na saúde de média e alta complexidade, em 2013, a União repassou 511 milhões para o estado de Mato Grosso. Fechou? Beleza? Em 2014, o valor aumentou. Sim, 576 milhões. Uma variação de mais ou menos 11,28%. Esse número não está completo, porque ele tem várias casas decimais, tá? Eu preferi pegar só essas duas porque fica em torno de 11,28%. De 2013 para 2014 eu tive um acréscimo de 11,28% no gasto de saúde de média e alta complexidade só no estado de Mato Grosso. De 2014 para 2015, o aumento foi de 10,41%. Eu saí de 576 milhões e fui para 646 milhões. O que aconteceu aqui? Isso. Eu tive um aumento de demanda e tive um aumento de custo. Com certeza, a saúde ficou mais cara em 2014 por uma série de razões econômicas e ficou mais cara em 2015. Além do custo da saúde que aumentou, porque o dólar aumentou, porque o petróleo aumentou, porque o salário mínimo aumentou, porque as doenças aumentaram e aí eu tenho um aumento de demanda. Mais gente doente, mais serviço público eu presto, mais dinheiro eu gasto. Mas ninguém está questionando, até o momento, se o dinheiro que está sendo gasto de forma correta, eficiente. De repente, eu gasto 1 milhão para atender 10 pessoas, quando com esse 1 milhão eu poderia atender 100 se houvesse uma reforma dos fluxos da administração, se houvesse uma reforma administrativa, né? O problema é que a PEC ignora totalmente o aumento da demanda.
E mais, ela ignora a variação individual dos custos. Esses custos da saúde podem ser superiores ou inferiores aos custos da educação, da segurança pública, da assistência, da cultura, da ciência e tecnologia, da proteção indígena. A PEC não quer nem saber. Ela botou um índice geralzão para todo mundo. O volume, a diversidade, o número de serviços públicos prestados no país é muito grande, mas eu tenho um índice para todo mundo. É como se você na sua casa falasse o seguinte: você tem 3 filhos e vai dizer, os 3 vão comer a mesma quantidade de comida todos os dias. Aí você tem um filho de 15 anos, um filho de 10 e um filho de 5. Vai rolar os 3 comerem a mesma quantidade todos os dias? Não! A criança de 5 vai comer menos, o de 10 vai comer mais, o de 15 vai comer muito mais. Se bobear, vai comer mais do que você, porque ele está em fase de crescimento. A PEC vem fazer isso. Ela não está questionando o tipo de alimentação adequada para cada um e uma economia individualizada para cada um. Perceba. E te dou mais informações. Tá vendo o IPCA de 2013 acumulado? 5,83%. E nós tivemos um aumento de um ano para o outro de 11,28%. A PEC vai me dizer um índice desse para eu reajustar para o ano que vem, mas a despesa vai ter um índice assim. Olha do outro ano aqui, de 2014 para 2015, 6,58%. E eu tive um aumento de 10,41%. E olha que interessante, o índice de inflação aumentou e aqui eu tive uma diminuição. Por quê? Eu preciso saber por quê. Foi o custo que diminuiu ou foi a demanda que diminuiu? Ou foi a administração que ficou mais eficiente? Isso não está sendo discutido. A fórmula do limite, portanto, favorecerá a violação do princípio da continuidade do serviço público. Você sabe o que é o princípio da continuidade do serviço público? É o princípio que te garante o direito de exigir do Estado, por exemplo, a manutenção das vias de fornecimento de água, porque o fornecimento de água não pode ser interrompido, captação de esgoto, serviço de lixo, de transporte, o serviço público é contínuo. Pô, cabeça, mas não tem dinheiro. Então vamos parar com essa história de que o Estado tem que prestar todo o serviço público do mundo. Porque não tem grana. Se não tem grana, eu tenho que criar alternativas. Agora, criar alternativas cortando gasto, eu vou prejudicar algumas pessoas em detrimento de outras. Para o Estado vai ser muito bom, porque o Estado vai congelar a sua despesa. Isso é fundamental. Qualquer empreendedor quer congelar despesas e produzir mais e ganhar mais. Mas só que nós estamos lidando com o Estado, de pessoas que dependem diretamente do Estado, que ganham um salário mínimo para sobreviver. E essas pessoas não são a minoria no país, que tem uma renda baixa, são a grande maioria. E isso é um ponto muito delicado que não está sendo discutido de forma consciente. Serviço público não funciona sem recurso. Então, de duas uma, ou a gente corta o serviço, não tem mais o serviço público. O Estado não vai mais fazer isso. Ou a gente reformula a engenharia desse serviço. Não apenas corta o gasto, ou congela o gasto, paralisa o gasto. A gente reformula a forma de prestar o serviço para que ele se torne mais econômico. É a história do opalão. Pô, você quer viajar com o opalão 6 cilindros, você vai gastar muito mais para fazer a mesma viagem do que viajasse com um carrinho tipo Up, né? Que é um carrinho bacana demais, pequenininho e anda muito. Mas não, eu quero viajar com o meu opalão 6 cilindros. Tudo bem, então banca a conta, filho. A questão não é o quanto gasta, mas é o estado que nós queremos ter. Você quer ter um estado opalão 6 cilindros ou quer ter um estado Up? Ou então, eu preciso de um estado grande, sim. Vou procurar um carro que seja econômico. Essa é a ideia. Por que ele é econômico? Porque ele se modernizou, o motor é melhor, a engenharia mecânica é melhor, ele gasta menos. Mais leve. Isso tudo tem que ser pensado. E não apenas o corte do combustível. Alteração do novo regime fiscal. A PEC ela vem nos trazer justamente isso. O novo regime fiscal, e autoriza apenas uma pessoa a mexer nisso daqui a 10 anos, que é o presidente da República. A PEC permite que o presidente da República, e exclusivamente o presidente da República daqui a 10 anos, que a gente não faz nem ideia de quem será, formule uma nova proposta ou modifique esse novo regime fiscal. A PEC vem para isso.
para estabelecer um novo regime fiscal, uma forma de arrecadação e gastos diferente, mas ela é muito sucinta, ela é muito basicona, ela é muito rasa de informação, ela é curta e grossa, né? E ela poderia ser mais elaborada. E o detalhe é que eu só posso mexer nela daqui a 10 anos se ela for aprovada. Ou então eu revogo essa emenda no futuro, por outra emenda constitucional, mas isso é muito delicado. Daqui 10 anos eu posso autorizar que o presidente da República, ou melhor, daqui 10 anos está autorizado que o presidente da República faça uma alteração da Constituição por meio de lei. Alô? Tem alguém aí que estuda constitucional? Isso é uma monstruosidade. Não se altera a Constituição da República por meio de lei. A Constituição da República só e tão somente pode ser alterada por emendas constitucionais. E a PEC me autoriza a reformular esse novo regime fiscal por meio de lei. Eu vou alterar a fórmula, eu vou alterar o objeto de gasto por meio de lei. Não vai rolar. Isso tem que ser por outra emenda. Ou então eu não faço um novo regime fiscal por Constituição, por emenda constitucional. Faça por uma nova lei. Isso aqui é monstruoso. Do ponto de vista do direito constitucional, isso é uma violação daquilo que nós chamamos de princípio da supremacia da Constituição. A Constituição vai deixar de ser a norma mais importante desse país por uma razão simples demais. Uma lei de exclusividade do presidente da República, a sua iniciativa, a sua apresentação, a sua proposta ao Congresso Nacional, poderá mudar a Constituição. Poderá mudar a proposta de limitação de gastos da PEC daqui a 10 anos. Alteração por lei, isso viola a Constituição Federal, viola a supremacia da norma. É como se você autorizasse seu filho de 5 anos mandar em você. Quem que manda lá? Ah, na minha casa todo mundo manda. Tudo bem, todo mundo paga a conta, todo mundo contribui para a manutenção do imóvel, todo mundo trabalha. Existem algumas responsabilidades domiciliares que são de pai e mãe. Uma delas é a educação. Eu, durante algum tempo, pisei na bola na educação do meu filho, até que um psicólogo falou pra mim assim: Rodrigo, quem manda é você, não é seu filho. Você diz não porque eu sou seu pai e eu que mando. Quando ele tiver seus 15, 16 anos, você estabelece um diálogo com ele, conversa racionalmente, porque ele vai ter condição. Mas ele tem 5, ele tem 4, ele tem 3 anos. Então você tem que mostrar para ele de quem é a autoridade. No direito constitucional, a autoridade é da Constituição Federal, não é da lei. A lei se submete à Constituição. Ah, mas isso é autoritário. Isso é o sistema que nós temos. O Estado brasileiro funciona assim, ele está sustentado pela Constituição da República. Se eu tirar força dela, eu tiro força de todo o Estado brasileiro. Isso tem que ser discutido melhor. E as sanções? Vamos falar um pouquinho. Direcionadas para quem? A maior parte das sanções são direcionadas para a mão de obra no serviço público. Todos os dias eu escuto a mesma coisa. O servidor público ganha bem demais. Sim, existem servidores públicos com folha de pagamento de 150 mil reais. Não sei como consegue. Na verdade, eu sei como que consegue. Tem incorporações infinitas do passado. Os caras chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral, incorporaram todo tipo de benefício possível e hoje ganham 100 mil, 70 mil, 80 mil, 150 mil. Mas isso é a exceção. Nós temos um exército de professores no Brasil, mas são milhões de professores no Brasil que ganham 1.500, 1.600 reais para alfabetizar, para dar aula no ensino médio. Nós temos um exército de policiais ganhando menos de 2.000 reais por mês para fazer a tua segurança, para levar tiro no seu lugar. Essas pessoas serão atingidas em cheio pela PEC. E esse custo que não está sendo considerado, e que tem muita gente achando bom, o servidor público é magnata, vai se informar. No Ministério Público da União e na Justiça da União foram 10 anos sem qualquer reajuste. 10 anos sem qualquer reajuste. E o salário mínimo subindo todo ano. Quando o salário mínimo sobe, tudo sobe. O poder de aquisição, o poder de compra cai. A PEC quer fazer isso agora para 20. Furou o teto, eu vou acertar em cheio a mão de obra. Como se a grande responsabilidade pelo furo nesse cofre fosse da mão de obra. E eu vou te mostrar que não é. Subvenções e subsídios, incentivos e benefícios fiscais, eles vão acabar. Ou vão ficar congelados.
ou não vão ser concedidos. Você, produtor rural, precisa de dinheiro para fazer sua lavoura de arroz, lavoura de soja, precisa comprar um trator novo, vacina para o seu gado. Se não tiver incentivo, vai ficar mais difícil. Aí você vai chegar no banco, o juro vai estar mais alto, ou vai ficar inviável a produção. Para plantar ou para criar o gado custa mais caro do que a venda futura. Isso não dá certo, você vai pagar para trabalhar. Percebe? Furou o teto, o problema vai ser disparado para todo lado. Proibição do RGA. Há uma garantia constitucional do trabalhador público de ter uma revisão anual da sua remuneração e é a mesma garantia de você, que está na iniciativa privada, de ver o seu salário mínimo reajustado anualmente. É uma revisão, na verdade é uma revisão anual. O trabalhador da iniciativa privada, do serviço público, não terá isso se o teto for furado. Regra interessante, mas para mim ela é interessante por uma outra razão. Você já pensou que gestores mal intencionados podem de repente dar um furinho, só um furinho no teto? Vamos furar ele 0,01%? Galera, furei o teto, sem RGA para ninguém. E até o final do ano ele contorna, ele puxa a despesa dele para baixo outra vez, porque ele consegue fazer isso se ele for habilidoso. O que acontece? Furei 0,01%, furei o teto. RGA? Nem pensar. Aumento? Nem pensar. Vamos fazer greve? Proibido, porque eu furei o teto. Vocês não podem fazer greve pedindo nada. Eu não posso conceder. O teto não deixa. A PEC não deixa. Aí no final do ano ele contorna a situação e sai na boa. Naquele ano que passou, sem RGA. No ano seguinte todo mundo fica ali de olho. Ele dá uma furadinha. Furei outra vez, gurizada. Sem RGA pra vocês de novo. Final do ano ele dá um jeito e passa bonito. O que é isso? A PEC está dando oportunidade para ação de má fé de gestores. Ah, mas se ele furar o teto ele vai ter responsabilidade. Me diga qual. A PEC não prevê responsabilização de quem furou o teto. Não prevê. Eu terei que fazer uma construção da PEC com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei de crimes de responsabilidade administrativa, para tentar punir o gestor que furou o teto. E ele deu um furinho de agulha, mas furou. E esse furinho de agulha será suficiente para negar qualquer benefício, subvenção, incentivos. Isso não está sendo discutido. A PEC não traz sanções explícitas, diretas, objetivas para o gestor que furar o teto. O que eu tenho aqui? Uma violação da isonomia e da valorização social do trabalho. Por que da isonomia? Enquanto na iniciativa privada eu tenho pessoas tendo um reajuste anual, uma revisão anual, no serviço público, quando furar o teto, não tem. Isso é tratamento desigual. Políticas públicas desiguais. Estou desvalorizando a mão de obra do trabalhador público. Agora eu vou te mostrar por que a razão do prejuízo não é da mão de obra no serviço público. Ela contribui, e contribui pesado. Mão de obra é um gasto significativo, mas vou te mostrar que a responsabilidade maior não é dela. Para 2016, segundo analistas de economia e tributos e tudo mais, há uma previsão de arrecadação de 1,2 trilhões de reais para a União. Não tente contar, não vai caber essa grana no seu cofrinho, tá? Não esqueça disso, só entenda que é um valor absurdamente alto. Isso é só receita. Previsão de arrecadação, 1,2 trilhões de reais. E essa grana, tá? Previsão de gasto dessa montanha de dinheiro, tá assim, 207 bilhões de reais é repartição tributária. O que é repartição tributária? É dinheiro que a União tem que repassar para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal. Você, meu amigão, mora em Olinda, e aí você tem o seu carro emplacado em Olinda. Quando você paga o IPVA, parte do recurso vai para o estado e outra parte vai para o município. Mas você também, isso é repartição tributária. Você é servidor público da União em Olinda, beleza, show de bola. Quando você recebe sua remuneração, a União vai lá e garfa uma grana tua, imposto de renda. Essa grana que a União garfou, imposto de renda, ela vai repassar diretamente para o estado onde você está. Por que isso? Porque essa receita é repartida, não fica com a União, não fica com a União. Isso é repartição tributária. A Constituição prevê hipótese de divisão de receita dela. Por quê? Porque ela arrecada demais, né? 221 bilhões. Isso aqui não vai ser discutido. Vamos voltar aqui. Repartição tributária ninguém quer discutir. A União não quer discutir a arrecadação dela. Ela quer continuar arrecadando e até mais. Criar novos impostos ninguém quer.
É aquela balança que eu te mostrei. Ninguém quer aumentar a arrecadação com mais imposto, prefere-se congelar a despesa. 221 bilhões, gastos com assistência social, seguro-desemprego e toda a ordem de atividades que você pode imaginar para assistência social. 221 bilhões. Aqui eu tenho benefícios assistenciais para pessoas que nunca contribuíram na vida. E não é um valor pequeno, é um valor alto, é um valor significativo. Ninguém está discutindo isso. Manutenção e investimento, obras públicas, rodovias, ferrovias, portos, olha o valor, 252 bilhões. Isso aqui é a maior fonte de desvio público do país. Obras públicas. Ninguém está discutindo isso. Mas vamos discutir o quê? Os 260 bilhões com o pessoal da União para o ano de 2016. Olha o quanto gasta, 260 bilhões, quase o valor de manutenção e investimentos, que a gente sabe que a grande maioria das obras desse país são superfaturadas. A gente sabe que grande parte dos benefícios concedidos na assistência, como Bolsa Família, como LOAS, são desvirtuados. Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, tá aqui, filho. É aqui que vai ter o congelamento. Percebeu a diferença do que eu tô falando? Ninguém vai bater no empreiteiro ou congelar os investimentos de obras públicas. Até porque não está sobrando muita grana para isso. O Estado está enforcado, né? O médico, o professor, o policial pode ter seu salário congelado. Bom demais, né? E olha o tamanho da despesa da Previdência. 508 bilhões. A PEC não trata desse assunto. Previdência está fora da PEC. Eu tenho aqui um valor que não vai ser discutido na PEC 241. Ah, mas o presidente da República e os ministros falando que a próxima reforma é da Previdência. Eu tenho 42 anos. Desde os 21 eu escuto que a Previdência vai ser reformada. Até hoje. Nós tivemos uma reforma da Previdência Pública, tivemos uma reforminha da Previdência Privada, mas uma reforma significativa para transformá-la mais eficiente e menos custosa? Até hoje. Duvido que saia o ano que vem. Talvez uma maquiagem saia, mas uma funilaria completa, uma mecânica completa não vai rolar. Por quê? Porque quem mexer na Previdência não se reelege. Senadores, deputados, presidente e vice-presidente não vão se reeleger. Mais dados importantes, e esses são assustadores. Está fora da PEC. 255 bilhões de reais somente de juros pagos pela União pelos títulos que o Tesouro Nacional emite. A União emite títulos de crédito no mercado para captar dinheiro. Ela vai te dizer o seguinte, olha, compra o meu título de crédito, custa R$10 e eu te remunero com um juro de, sei lá, 10%. Pô, bacana, ninguém me dá 10%. Não estou dizendo que o valor é 10%, é só um exemplo hipotético. Mas a União utiliza disso. Ela não tem grana, então ela joga títulos dela no mercado e fala, gurizada, compra meu título, que é uma garantia que eu vou te pagar. Como a credibilidade econômica e financeira do Brasil e política não é das melhores, o alto índice de corrupção piora tudo isso, a União paga juros elevadíssimos, que a previsão para 2016 são de 255 bilhões só em juros dessa dívida pública. Eu não falei do capital. Porque quando eu pago o juro, provavelmente eu tive que devolver o capital que eu tomei no mercado. E o valor não é objeto da PEC. Perceba que eu vou bater em cheio na mão de obra que tem um custo de 260 bilhões e não estou dizendo que esse custo é baixo, esse custo tem que diminuir, trabalhar melhor, de forma mais eficiente e com economicidade. Mas ninguém está me falando de um outro exército de servidores públicos que custa 255 bilhões, só que eles não trabalham, eles só remuneram investidores no Brasil e fora do Brasil. Isso, então, está na PEC. Isso está fora da PEC. Isso não está sendo discutido, nem querem tocar nesse assunto. Saúde e educação. Suspensão dos pisos. Como eu tinha dito para você, a PEC vem para suspender os 15% da saúde e os 18%. Ainda que a arrecadação cresça mais, a ideia do ministro Henrique Meirelles é não proporcionar o aumento da despesa. Mas pode acontecer que
a arrecadação suba tanto no futuro e permita chegar aos 15%, mas a PEC segure abaixo dos 15%, dos 13%, dos 10%, se eu tomar como referência a arrecadação. Vai desaparecer essa sistemática de gastar segundo se arrecada, gastar segundo se arrecada. Então é isso que a gente está vendo aqui, uma suspensão dos pisos constitucionais da União. Suspender o piso da educação elimina a obrigatoriedade de manter o fundo complementar, por exemplo. Eu vou eliminar o piso de 18% sobre impostos. Se eu elimino para a União, será que os estados podem eliminar para eles? Podem. Por quê? Porque eles vão fazer as suas PECs estaduais para blindar os seus respectivos orçamentos. Se eles não têm mais necessidade de complementar, posso suspender o fundo de complemento de verbas da educação estadual. Ah, cabeça, mas aí você falou besteira, porque a Constituição Federal estabelece um valor de piso mínimo para o Estado. O Estado não pode alterar a Constituição Federal por uma alteração na sua Constituição Estadual. Perfeito. Perfeito o raciocínio. Perfeito. Mas o que eu estou fazendo agora? Estou permitindo um dos entes da federação alterar o seu piso e não vou permitir aos outros. A PEC foi proposta pelo presidente da República no interesse exclusivo da União e não no interesse exclusivo de estados, municípios, Distrito Federal e União. Sabe como se chama isso? Violação do Pacto Federativo. Eu combinei com você uma coisa, agora eu vou mudar a regra para me favorecer. Você se vira. Essa é a ideia. Eu tenho a revogação de 15% sobre receita líquida. Artigo 2º da PEC. Tem senador, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, que está enchendo a boca para falar bem da PEC. Ele não faz ideia de que com a suspensão da PEC, o estado de Mato Grosso vai contrair mais dívidas. Porque o SUS, por exemplo, é custeado pela União, estados, Distrito Federal e municípios, cada um com a sua cota parte. Os municípios são responsáveis pela execução do serviço. A verba vem da União, vem dos estados, vem do estado de Mato Grosso e também do município. E a União vai colocar um teto na cota dela. Mas se o gasto superar o teto, a União vai dizer: eu atingi o teto. Virem-se com essa diferença da minha parte federal. Quem que vai bancar isso? Estados e municípios. Aí se o governador do estado do Mato Grosso for um cara safo e ele não é bobo, ele vai, ó, pá! Teto na saúde estadual. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos! Aí eu tenho o excedente da saúde estadual, o excedente da saúde federal. Quem que vai pagar essa conta? O município. Aí o município fala: opa, eu vou no embalo, vou fazer a minha PEC aqui municipal para fechar o meu orçamento. Não tem grana. E a demanda passou. Eu tenho sanção para todo mundo e mais gente sem serviço público. Violação de garantia fundamental de acesso à educação. Violação de garantia fundamental de acesso à saúde. Isso é inconstitucional, como todas as outras coisas que eu já mostrei para vocês. E para a gente terminar, eu trouxe umas conclusões do cabeça. As tuas podem ser diferentes e devem ser diferentes, porque a gente vive numa democracia. E a democracia é isso, permitir que pessoas pensem diferente. Mas o ideal é que você pense, reflita e entenda o que está acontecendo com o país. Para que você tome um posicionamento consciente, para que você exerça a sua cidadania da forma mais plena possível, para que você seja um ser político. Não estou falando de política partidária, estou falando de ser um homem, uma mulher político, com consciência crítica sobre a realidade do teu país. E para que você possa contribuir de forma positiva, para que melhore. A PEC é excelente? Beleza, eu vou defender isso porque eu acredito, eu pensei, eu estudei, eu raciocinei, eu refleti, eu discuti, eu debati. Essa é a melhor solução hoje para o país e para os próximos 20 anos. Não, a PEC é um absurdo, ela viola a Constituição, ela viola acesso público, ela viola direitos fundamentais, ela não pode ser aplicada como está. Mas eu preciso controlar gastos públicos. Pense, reflita. Eu vou te mostrar agora algumas conclusões para a gente finalizar. É um apanhado de coisas que a PEC ela tesoura, ela solta um machado em cima. A PEC viola a isonomia. Vai ter gente que vai ficar sem serviço público. A PEC viola o Pacto Federativo. A PEC viola a continuidade do serviço público. A PEC
vai constitucionalizar uma das defesas mais utilizadas pela União quando ela é cobrada judicialmente para prestar serviço público, que é justamente o princípio da reserva do possível. A União sempre faz essa defesa: eu me reservo a fazer aquilo que é possível financeiramente. Agora ela vai constitucionalizar essa defesa. Isso quer dizer que ainda que o Ministério Público ajuize uma ação para conseguir uma cirurgia para uma pessoa que não está sendo atendida pelo SUS, o juiz vai falar: gurizada, a União não está dando conta do recado porque ela tem um teto de gastos, então eu não posso conceder a ordem judicial para ser operado, porque agora existe uma trava constitucional. Mas se o juizão for peitudo, ele vai dizer assim: essa trava constitucional, ela é inconstitucional e eu afasto a sua incidência para o caso concreto e autorizo a operação. O juiz vai ter que fazer isso em todo tipo de ação que cair na mão dele. Já pensou a trabalheira? Eu não estou facilitando a vida do juiz, eu estou dando mais trabalho para ele. Eu estou aumentando o volume de processo e dessa decisão vai ter recurso. Eu vou aumentar o volume de processo nos tribunais. Percebe que eu não estou eliminando o serviço, eu estou aumentando o serviço, e se eu aumento o serviço, eu tenho gasto. Percebeu? Acesso à educação e à saúde vai ser limitado, mais limitado do que já é. Fundamento da República Federativa do Brasil, que é a valorização social do trabalho, vai ser violado no que diz respeito ao servidor público. Se eu furar o teto, o servidor não tem nenhum tipo de benefício. Supremacia da Constituição Federal, rasgada. Autonomia administrativa financeira, já era. E o que mais me assusta nessa história toda é que nenhuma proposta de emenda constitucional será analisada se ela for tendente a abolir quaisquer desses itens que eu coloquei aqui. E até o momento nenhum senador, nenhum deputado, nenhum governador, nem o Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, se manifestou contra uma proposta que nitidamente fere garantias fundamentais. Estão trabalhando como se tudo estivesse bem. Isso é muito grave, isso é um problema muito sério. Pense, reflita, converse com a sua família, com seus amigos, converse com seus colegas de concurso, com seus colegas de trabalho, com seu professor na faculdade, com seu professor lá na escola. Mas estude, se informe, nem que seja para você me mandar um e-mail dizendo assim: cabeça, eu nunca vi tanta besteira falada por só um ser humano, você é um imbecil. Mas pelo menos eu te estimulei a se informar, estudar e fazer de forma melhor. E você raciocinou, não está sendo levado como boiada. Isso é importante, tá? Meu amigão, bonitona, muito obrigado por ter assistido essa aula. A ideia era te dar algumas informações do aspecto constitucional e administrativo. Deu para perceber que eu não sou muito favorável à PEC como ela está. Temos que limitar, sou um profundo defensor disso, mas acredito que a limitação vem pela reforma administrativa e não pelo corte de gastos, tá bom? Quer mais informações de constitucional e administrativo? Acesse maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br. Siga o Cabeça nas mídias sociais, Instagram, Rodrigo Abelmonte, Periscope, Rodrigo Abelmonte, Facebook, Rodrigo Abelmonte. E se você quer ainda se preparar para concursos públicos, aqui, lacconcursos.com.br, que é o site que o Cabeça dá aula. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Clique lá.